Existe uma situação que pega a maioria de vocês e assim como eu. Quando a gente está estudando as leis especiais, quem está estudando para soldado tem ainda uma questão que alivia. O que é? Não tem um penal. Mas quando pega o penal, piora ainda mais. O que é? Quando começa a misturar qualificador, aumento de pena. Mistura tudo. A cabeça do cara, a gaveta, tu tinha ajeitado as roupas, aí tu foi procurar uma camisa e não achou, aí tu puxou, aí bagunçou tudo. É quando chega nisso aqui. Tem uma situação que eu ainda não falei aqui, mas eu acho que isso aqui não é segredo para ninguém. Quem passa em concurso não sabia tudo. Isso é mentira. O cara tá dando uma de bichão. Sabia muita coisa, mas não é que sabia tudo. Você tem que ter um bom conhecimento. E uma das formas que a gente fazendo isso é aquela lógica. Ninguém nasce correndo. Você engateou um dia. Você nem engateou. Você era bebê de colo. Você engateou, andou, caminhou, correu e assim vai. Aqui também. Desse lado aqui, eu costumo chamar nas aulas de crachá. Toda lei tem um crachá, tem uma cara. E é o básico. Quem conhece o Juliano, nada que eu trago aqui, o Juliano é um dos caras que para mim é fenomenal. Mas nada que eu trago aqui, porque eu criei. Não criei. Metodologia. Sou concurseiro, vi vários professores e fui dando uma didática e vendo ali o que é massa, o que funciona, o que eu não gostava. E eu trago aqui o que eu gostei. Aqui é o crachá. Vamos lá. E dentro do crachá já começa questão de prova. Nada que a gente fala aqui, né, é só o que cai mesmo. Crime, regra, falando da tortura. Crime comum ou crime próprio? Comum, tá ali. Mas que diabo é isso? Qualquer pessoa pode praticar uma tortura. Porque quando fala tortura, infelizmente, liga não, só agente público, só não. Ainda coloquei aqui, porque eu sei que tem uns garotos que estudam mais, que tá ali voando baixo. Tem que ter, tem um garoto que tá ali. Né? Até porque tem estudando pro CFO e tem a obrigação de estar além. Não é que o cara estuda para soldado, tá, não, mas é porque é lógica, é um nível superior, um concurso mais pesado. Mas eu botei em regra, comum. Como qualquer pessoa pode praticar uma tortura? Próprio. É o inverso. Né? Existe alguma qualidade especial do agente que só ele pode praticar aquele crime. Certo? Aqui, trazendo para cá, a gente vai encontrar isso na tortura castigo. Essa aqui exige uma qualidade especial. Né? Quem está estudando sabe do que eu estou falando e eu vou já explicar em forma de questão. Por isso que eu mandei vocês fazer a 15. Então, a gente já sabe que em regra é comum. Cobrou a regra, comum. Em regra, comum. Admite tentativa, admite. Aí o cara fica pensando, meu Deus, como é essa tentativa da tortura? Não precisa viajar a esse ponto, não. Saiba que admite tentativa que você já acerta a questão. Mas eu sei que o cara fica, vamos aí, fala como é que é uma tentativa. Vai, só pro sofredor. É quando você tentou fazer um intenso sofrimento, mas não conseguiu. É só isso. Mas cobra, não cobra. Eu tô falando que eu sei que tem um curioso. Ele não vai para casa, ele não dorme, se eu não falar. Comissão e omissão. Comissão e omissão. Um praticou e o outro só se omitiu. E a banca gosta da omissão. Agora o negócio vai esquentar, ó. Agora vai esquentando. Já joguei a isca, agora vai esquentar. O cara praticou. Olha aí, direito constitucional, hediondo e equiparado a hediondo. Tortura é o quê? Equiparado, né? Serve para isso. Porque a omissão não é equiparada a hediondo. E a comissão, o cara que praticou, equipara a hediondo. E aí, qual é a diferença? Não, meu filho, peraí, deixa para quando for polícia penal, lei de execução penal, aqui a gente tá suficiente aqui, tá show de bola. Qualificadora e aumento de pena. Qualificadora. Essa qualificadora ela é normal em vários crimes, aparece bastante. Lesão corporal grave ou gravíssima e morte. Está suficiente para responder muitas questões aqui. Aumento de pena. Aqui aumenta um pouquinho mais. Qualificadora, lesão. Se tu torturou e gerou uma lesão grave ou gravíssima ou morte, vai qualificar. Eu sei que tem gente de todo nível. O que é qualificar? Eu sempre dou o exemplo logo do homicídio. Homicídio, qual é a pena? 6 a 20 anos. Não precisa decorar a pena, é só para eu poder dar aula. Ah, mas eu vi uma questão de pena. Aqui a Culava Unesp cobra. Aqui a Culava Unesp cobra. Mas vamos trabalhar com o que mais cobra.
Deixa esse tipo de situação para os primeiros colocados. A gente está aqui para marcar o X correto e garantir uma vaga. Então, isso aí é muita mão de obra. Muita mão de obra para algo que é pequeno. Né? O Juliano já fala sobre isso. O cara que é delegado de Polícia Federal, ele já fala sobre não endoidar com uma coisa que é mínima. Quando fala de aumento de pena, o bizu que eu criei foi o Dica Gás. O que acontece? Lembra que eu falei aqui da qualificadora? Homicídio, 6 a 20 anos. Um homicídio, tá lá, artigo 121, matar alguém, 6 a 20 anos. Qualificou, opa, algo que agravou aquilo ali, o quê? Uso de tortura, meio artificial, aí é uma série de coisas. Matar profissional de segurança pública por esse motivo, e aí vai. Qualificou, já não é mais 6 a 20, é 12 a 30. Isso é quando fala qualificadora. Quando a gente tem aumento de pena, é uma fração. Ele vai pegar, sei lá, 6 anos, aumenta de 1/6 a 1/3, isso é aumento de pena. Quando é que vai aumentar a pena? Dica Gás. Vai. Quando for contra deficiente, idoso. Idoso o quê? Mais de 60 anos. Ah, lá na Constituição é 65, o Estatuto do Idoso é 60 anos. É o que vale. Criança, adolescente, gestante, agente público. O S. Sem ler o S. Oh, macho, eu me arrepio todinho com a galera. Acha doido, mano. Sequestro. Mediante sequestro. Sequestrou o cara para torturar ele no meio do mato. Dica Gás, certo? Aí é meu, aí é. Tá no grale. Beleza? Feito isso, agora vamos para 15. Para depois eu explicar isso aqui, que eu sofro, mas eu aprendo. Eu sei que quando eu explico de um jeito, aí não dá certo, eu mudo o jeito. A gente tá aqui para se reinventar. Vamos para 15. Vocês estão vendo que ela era a última, né? Eu deixava ela por último. Agora eu deixo ela em primeiro. Praticam o crime de tortura policiais rodoviários federais que dentro de um posto policial submetem o autor de crime a sofrimento físico, independente de sua intensidade. Gabarito. Por quê? Não entendi. Tem que ter um intenso sofrimento. Pronto. Tu disse a mesma coisa que ele, com palavras diferentes. Show de bola. Vamos lá agora por quê? Porque eu fiz PRF, eu errei essa questão e fiquei sofrendo tentando entender na época. Né? Mas o que acontece? Quando tu fala aqui da tortura, ela vai ter inciso 1 e inciso 2. Quem está com a lei aberta já pode abrir. Nessa daqui não falou intenso sofrimento. Nessa falou intenso. Tá vendo esses nomes? Você vai abrir a lei e vai ficar assim, ó. Vala, a lei que eu comprei tá errado. Não tá falando esse nome aí não, Damasceno? Tá não, porque esses nomes aqui é nomenclatura de doutrina. Né? A gente tem doutrina, que é o quê? Entendimento de estudiosos, jurisprudência, decisões de tribunais. E tem a letra da lei. Isso aqui é o quê? Doutrina. Então, quando tu pega esses 3 tipos de tortura aqui, na lei não falou intenso. Olha, vocês vão entender porque eu botei a questão da CESP. Diz assim, ó. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. O inciso 1. Aí tortura prova. Torturar até conseguir alguma prova. Né? Ou então, persecutória. Tortura crime. Torturar para que ele cometa um crime. Tortura discriminatória. Discriminação. Já está dizendo. Torturei porque é discriminação. Tem segredo. Só que aqui a banca botou que não botou essa questão do intenso. Não precisava ter intenso. Olha como é que está na lei. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Vocês estão notando que essas 3 têm finalidade? Então, tem uma finalidade. A banca vai querer saber isso. Essas 3 têm finalidade. Então, vamos lá. Olha o pensamento da CESP e como ela é maldosa. A tortura castigo, lembra que eu falei aqui que ele é um crime próprio. Em regra, a maioria é comum, mas essa é própria. Olha o que diz a lei. Submeter alguém, falando dessa, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade,
com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo ou caráter preventivo. Olha o que a questão fala. Pratica o crime de tortura policiais rodoviários federais que dentro de um posto está sob a guarda deles. Aí a banca, opa, joguei para cá, que eu já falei que está dentro de um posto, está sob a guarda deles. Submetem o autor de crime a sofrimento físico, independente de sua intensidade. Ela cantou a pedra ainda e eu não vi, ó. Ela me deu sinais, né? Só que eu não percebi. Por quê? Ela estava falando dessa. E na lei, quem está acompanhando a lei, essa aqui tem que ter intenso. E ela ainda disse independente de intensidade. Não, independente não, tem que ter a intensidade para configurar essa. Não é sutil, não é malicioso a questão. Eu sei que ainda estou vendo gente mordendo o beiço. Não entendeu ainda. Quem não entendeu? Vamos lá. Todas essas três torturas, A, B, C, eu não vou escrever o inciso, não vou escrever. Mas no inciso fala que essa tortura tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Então vocês entenderam. Não tem que ter. Não é assim? A que tem que ter intensidade é a tortura castigo. Quando a questão fala que está sob a guarda e que ainda foi o quê? Né? Tortura policiais dentro de um posto, submetem ao autor a sofrimento físico. Ela está dizendo o seguinte, já estava sob a guarda. Lembra que eu falei agora há pouco, antes do intervalo, que a banca te joga para saber se tu... Aí tu sabe a letra da lei, tu estudou? Pois vamos ver aqui se tu sabe de onde é que eu estou falando. Aí ela jogou. Dentro de um posto policial. Está sob a sua guarda. E a lei fala sobre a guarda. Então ela já jogou para tortura castigo. Ele tem que saber que lá exige um intenso sofrimento. A banca, meu irmão, ela se tocou aqui, ela olhou para a lei e olhou assim e disse, vixe, no inciso 1 fala sofrimento físico. Aí fala, inciso 1, letra A, B e C. Então essas três, sofrimento físico ou mental. Quando foi para o inciso 2, ela já fala intenso sofrimento. Então essa tinha que ter intenso. Quando a CESP bota independente de intensidade, a questão ficou errada. Maldade total. E é por isso que quando eu estou fazendo questão, eu gosto de fazer CESP. Porque ela te faz ir além. Ela te faz ir além. Tu estudou, tu leu, mas quando tu chega a um grau de tu perceber isso aí, como muitas vezes a gente não vai perceber, só percebe fazendo questão. Pronto. E hoje tu acertou. É isso que interessa. Mas tu ainda vai errar ela de novo, daqui a um tempo. É normal. O cara erra, acerta, você erra no que concurso, olha e fica. Ele acertou dia tal, errou, eu tô doido, aí diabo, se eu acerto, erro. Mas é normal, faz parte do processo. Então a gente já começou na 15. Agora a gente volta para a primeira questão. 12ª questão. Eu explicando é mais difícil. Treino duro. Então eu já ensinei a mais difícil. FGV 2022. Tipifica o crime de tortura e aponta, né, a lei de tortura. Vamos lá. Se é verdadeiro ou não. Admite tentativa? Certo. É insuscetível de graça ou anistia, mas permite o indulto? Errado. É equiparado hediondo? Vai lá para a Constitucional. Né? Show de bola. Essa altura do campeonato. Pode, ou seja, já tem 1 e 2, né? 1 verdadeiro, 2 errado. 3. Pode ser praticado por conduta comissiva ou omissiva? Tá aqui. Gabarito, letra D. Ficou fácil. Xi. Se tu eu fazia, nem que fosse subjúdice. 13. FGV 2008. Com relação ao crime de tortura, analisa as afirmativas a seguir. 1. A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função e emprego público e a interdição para os exercícios pelo dobro do prazo da pena aplicada. Uma parte vocês já sabiam, eu já tinha dado hoje. TIO, TO, automático, tortura e organização criminosa. A outra parte é aquela da interdição, ou seja, vocês. Não é crime comum? Qualquer um pode praticar? Vocês não são agente público, mas pode praticar. Se for um agente público, aumento de pena. Tá vendo como tudo se liga? Crime comum, qualquer um pratica. Se for um agente público, no meu caso, aumento de pena. Então, quando ela fala aqui, e a interdição? Eu, agente público, perco o meu cargo.
E quem está tentando, interditado. Ou então, se eu perder, eu também fico interditado a tentar um novo cargo público. Qual o prazo? Não existe pena perpétua, o dobro da pena aplicada. Se tu pegou 4 anos, 4 anos. 8 anos, certo? Vamos lá. 3. 2. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda com emprego de grave ameaça a intenso sofrimento mental como forma de aplicar medida de caráter preventivo? Queria saber se tu sabe que é físico ou mental. Mas como vocês fizeram a da acesso, vocês ficaram viajando. Aí tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui, não tem. Foi só a acesso que usou aquele negócio de intenso lá, certo? Quem não leu a lei, eu sei que ainda tá voando. Nesse ponto aqui, ainda tá voando. Lê a lei que a roupa dobra e encaixa na gaveta certa. Não dorme sem fazer o dever de casa. 3. Então, sofrimento mental. Precisa ser só físico? Tortura? Pode ser mental. Então, correto. 3. O disposto na lei tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira. Correto. Para quem estuda direito penal, para quem vai fazer soldado, né, pode estar voando, que aí é extraterritorialidade. Né? Direito penal, pode. Se a vítima for brasileira e o crime de tortura for cometido no exterior, não quer saber, vai aplicar a lei de tortura. Lá no exterior, mas a vítima é brasileira, né? Olha aqui, ó. Essa lei só tem 2 artigos. E ela finaliza o segundo artigo falando disso, ó. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. O agente, né? Quem praticou. Certo? Leizinha de 2 artigos, olha o tanto de estrago que ela faz. Engana, né? Todas as afirmativas estão corretas. 14. A conduta de submeter uma vítima com 61 anos de idade sob seu poder com emprego de violência a intenso sofrimento físico como forma de aplicar castigo pessoal constitui 61. Olha o que ela quis falar. Olha aí a CESP, de novo. Aí o cara estudou o Dica Gás, idoso. Aí o cara, tem idoso, mas 61, meu irmão. Tá vendo? O bizu ajuda, mas não faz milagre. Por isso que quando eu disse idoso, eu falei mais de 60. Porque no Estatuto do Idoso é mais de 60, que fala que é idoso. Então, o gabarito aqui seria letra C, crime de tortura com causa de aumento de pena. Porque idoso, mas botou 61, meu irmão, deixou entre... Porque a dúvida é o quê? 60 e 65. Ela... Tá entendendo, mano? Que tu tem que estudar, e não é só estudar, mas a notícia boa, essa notícia ruim, que não é só estudar, a notícia boa é que quem persiste, meu irmão, quem tá em casa, o cara vai pra prova e vai achar que a prova tá fácil e tal, mas quem tá aqui quebra a cabeça, dói, o cara vai embora, acha que não sabe de nada, não só dá pra passar se for do nível dele ali, não existe isso, não existe, tira isso da tua cabeça, certo? Gabarito letra C.